TV Câmara de Palhoça. Fala, vereador. Olá, amigos da TV Câmara. Hoje, no quadro Fala Vereador, nós estamos recebendo Pedro Paulo dos Passos Freitas, o PP. Nos meses de novembro e dezembro, entre esses 2 meses, por pouco mais de 20 dias, o PP ficou como vereador na Câmara Municipal de Palhoça pelo PSC. Ele é o primeiro suplente desse partido e assumiu no lugar do vereador licenciado André Xavier. PP, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Edi, pelo convite, é uma felicidade estar aqui. Queria cumprimentar quem nos assiste e vamos bater um papo, vamos conversar, colocar as ideias em prática. Pepe, vamos começar então falando sobre essa experiência que você teve. Antes disso, deixa eu só fazer aqui um preâmbulo a respeito do PP como profissional. Ele é formado em gestão pública e é secretário municipal de economia, da fazenda, do município de Palhoça, ou seja, é o homem que tem a chave do cofre. Ele foi exonerado dessa pasta para assumir a vaga como vereador e agora está voltando para a Secretaria da Fazenda. Como é que foi essa tua relação saindo do executivo para vir para o legislativo? É muito engraçado que o contato que eu tinha, né, com o legislativo, com os vereadores, a gente tinha lá do executivo. É muito diferente a gente estar vivendo isso aqui, né? Eu fui atrás de estudar o regimento interno quando eu decidi me candidatar, mas a partir do momento que a gente assume que a gente tem a oportunidade de estar em plenário, de a gente estar usando uma tribuna, né, defendendo as nossas ideias, é muito diferente e muito produtivo, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é um eterno aprendizado, então, por mais que seja um curto período de tempo, e espero que não seja a única vez, eu levo uma grande experiência para o executivo. E falando em experiência, Pepe, como candidato em pleito eleitoral, foi a primeira vez que você se lançou? Foi a minha primeira vez como candidato, não a primeira eleição, que eu já havia trabalhado em diversas eleições, mas o espírito de estar ali à frente do negócio, de ter as pessoas esperando por ti, né, o que a gente vai fazer hoje, quem a gente vai visitar, e principalmente numa eleição totalmente atípica, de pandemia, que a gente não sabia se ia poder chegar na casa das pessoas, conversar. Muita gente não nos recebia, então a gente tentava conversar por telefone. Foi uma eleição muito difícil, mas por isso que é uma grande felicidade numa primeira eleição eu ter feito os 920 votos, ter ficado em primeiro suplente do PSC, que é um partido grande hoje, com 3 vereadores eleitos, né? Então foi uma grande experiência. Pepe, ainda sobre essa experiência que estamos falando, de você como vereador no município, mesmo que por um breve espaço de tempo, houve algum impacto? Você teve a sensação de impacto ao sentar numa das bancadas do plenário, considerando que muitas vezes a pessoa se candidata pensando que o legislativo funciona de um jeito e daqui a pouco é do outro, né? Como é que você se sentiu nesse sentido? Eu me senti confortável, porque, como eu te falei, eu busquei me aprofundar mais no legislativo, até porque eu não dominava do assunto, eu não vivia daquele assunto, então o mínimo que um candidato a vereador ou a qualquer cargo eletivo, ele deve buscar o conhecimento do que aquele cargo exige, né, dessa pessoa. Então, quando eu assumi que eu tive a oportunidade de estar aqui, eu imaginei ali como seria o momento, mas vivendo na pele é diferente. Mas, como eu te disse, foi uma ótima oportunidade, fui atrás, estudei o regimento interno, isso me ajudou muito. Mas como eu falei até agora na última sessão, o apoio dos vereadores, o apoio dessa casa, de vocês, servidores daqui, que sempre nos recebem muito bem, isso faz a diferença também ali dentro. E um ponto positivo, ou mais um ponto positivo dessa sua passagem, Pepe, foi a aprovação de um projeto de sua autoria, que ele até recebeu o parecer contrário numa comissão permanente, mas esse parecer foi derrubado em plenário, e você conseguiu aprovar por unanimidade um projeto relacionado à Páscoa, a Páscoa sem fome, é isso? Isso mesmo. Na verdade, a minha intenção sempre foi fazer um projeto de lei que cuidasse, né, que conversasse sobre as pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu tinha uma ideia de fazer uma semana municipal da doação de alimentos. E pensando em qual poderia ser esse período, eu pensei na Páscoa, acho que é um período interessante, né? Fui atrás de montar o projeto de lei, tive todo o auxílio do gabinete do vereador André Xavier, do Eliel, chefe de gabinete, da Renata, do Gustavo, desse pessoal, e mandamos o projeto, teve o parecer contrário, e a gente, né, pediu a palavra, explicou sobre o projeto, derrubamos o parecer, e graças a Deus eu saio dessa casa com esse projeto aprovado
por unanimidade, né? Então é uma felicidade muito grande e agora buscar a sanção do prefeito para colocar isso em prática. E como é que ele deve funcionar? Ele vai funcionar em parceria com as instituições e entidades aqui do município, que são grandes parceiros do poder público, né, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura Municipal, que é a CIP, CDL, SESCOM da Grande Florianópolis, onde eles vão estar recebendo, né, são pontos de arrecadação de alimentos, assim como a gente pode colocar na Câmara de Vereadores também, dentro da própria Defesa Civil. E após toda essa arrecadação, a Defesa Civil que está lá na ponta, que conhece essas pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de abandono, situação de rua, eles vão estar fazendo a distribuição desses alimentos. Pepe, vamos falar um pouquinho sobre o teu trabalho na prefeitura como secretário de Fazenda. Por conta da pandemia, muitas coisas mudaram. Sim. Os cofres municipais encheram porque houve um aporte de recursos muito grande. Por outro lado, também houve um repasse de recursos para suportar toda a dificuldade com o tratamento, com o combate ao coronavírus, a Covid-19. Qual é a situação hoje financeira, a saúde financeira da Prefeitura de Palhoça? Eu sempre digo que nós tivemos dois problemas na questão da pandemia. A parte sanitária, que no início ninguém sabia como combater isso, mas o prefeito, na época o ex-prefeito Camilo Martins, e desde o início do mandato do prefeito Eduardo Fressa, a preocupação da retomada da economia. Então, ao mesmo tempo que a Secretaria de Saúde está trabalhando lá com as mangas arregaçadas, na Secretaria de Fazenda a gente estava ali também bolando estratégias e ações para estar preparado para esse momento, né? Então, o que a gente fez? A gente descentralizou o atendimento da prefeitura, nós montamos postos de atendimento e de retirada de IPTU em vários locais, né, em bairros e no shopping Via Catarina, e realizamos mais de 20 mil atendimentos nesses postos, evitando filas no centro administrativo. Criamos atendimentos por WhatsApp em todos os setores da secretaria, para facilitar também a comunicação com o contribuinte, e inclusive implantamos isso na sala do empreendedor, né? Nossa preocupação, até estava conversando com um amigo essa semana, de atender o grande empresário de Palhoça e o prestador de serviço da mesma maneira. A gente tem que dar um atendimento de excelência, tanto para quem emprega quanto para quem é empregado, né? E isso refletiu muito agora no final de ano, que a gente vai fazer uma prestação de contas. A gente estava conversando com o prefeito, com toda a nossa equipe. Graças a Deus, a saúde financeira de Palhoça ela é muito estável, ela é muito positiva, diferente de diversas cidades, né? E como tu comentou, da questão dos repasses, mas a gente não pode trabalhar esperando alguma coisa, né? A gente tem que se atentar ao dia a dia. Então, todo esse trabalho que foi feito, e eu tenho que cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Fazenda, todo mundo se uniu, né? Saiu da sua zona de conforto, que era o dia a dia de estar ali, às vezes ter que trabalhar de casa, às vezes ter que ir até um ponto de atendimento, sair do seu horário de trabalho, ficar um pouco até mais tarde, mas foram projetos que deram muito certo e graças a Deus, como eu te falei, a saúde financeira de Palhoça ela é muito positiva. Como é que foi o trabalho da sua equipe e da prefeitura num todo, na parte administrativa também, perante a Lei 173? A Lei Complementar 173, para que quem nos acompanha possa se situar melhor, ela foi instituída logo que foi declarada a situação de calamidade, de emergência no Brasil por conta da Covid-19, e ela foi instituída exatamente para o enfrentamento à pandemia. Só que a Lei Complementar 173 impôs muitas coisas para o setor público, prefeituras, governos do estado e tudo mais, né? E muitas exigências foram impostas, né? Como é que foi o comportamento da Prefeitura de Palhoça perante essa lei? Existe também uma legislação municipal onde ficou instituída também a questão do teletrabalho. Como a gente tem uma gama de servidores ali no prédio, a gente teve que repensar essa questão. Alguns servidores, numa questão de analistas de processo, né, desse tipo de trabalho, a gente conseguiu deixar eles em casa trabalhando. Mas em contrapartida, a gente também precisava da nossa equipe na rua fazendo as fiscalizações sanitárias, vendo quem realmente estava trabalhando da maneira correta. Mas o que eu sempre costumava dizer para a nossa equipe de fiscalização, né, na fiscalização em conjunto, é que a gente estava indo fiscalizar trabalhador, a gente não estava indo fiscalizar bandido, né? Todo mundo estava precisando trabalhar numa situação muito complicada e o poder público ele está ali para assegurar os direitos das pessoas, né? Exato. Então tem que ter essa sensibilidade na hora de fiscalizar. Então por isso que foi um momento muito sensível, muito complicado para a gente. Então como nós tínhamos a pessoa trabalhando de casa,
Nós tínhamos também os fiscais que estavam lá sem a vacina na época, trabalhando na rua, né, correndo riscos, mas em benefício da população. Isso é muito importante, Com né, certeza. Pepe? Bom, considerando que você passou aqui pela Câmara de Vereadores, como vereador, ocupando uma cadeira como titular na Câmara, existe uma situação que foi aprovada nesse ano, há pouco tempo, nesse ano de 2021, e que vai impactar a questão financeira da Prefeitura, ou seja, da sua Secretaria da Fazenda em 2022, que são as emendas impositivas, Sim. que foram aprovadas também por unanimidade. Foi uma emenda à lei orgânica, inclusive, né? Foi a única emenda à lei orgânica de 2021 aprovada no Legislativo de Palhoça, que instituiu as emendas impositivas. Ou seja, cada um dos 17 vereadores vai poder fazer a destinação por meio de uma emenda de recursos para um determinado Destinar os setor. recursos, Né? Como é que isso vai impactar financeiramente a Prefeitura, ou se é que vai? Não, isso não vai gerar impacto. E primeiro que falando desse projeto, quem ganha é a cidade de Palhoça, é um projeto muito democrático, porque é um projeto que ele vai derrubar a questão política. Né? Se a gente parar para pensar, às vezes por acordos políticos alguém pode acabar sendo prejudicado e o vereador, detentor do mandato, ele vai ter aquele valor, ele vai poder destinar ao bairro dele, ou algum outro bairro, ou algum outro local que ele ache viável. Mas a questão de impacto financeiro vai ser bem tranquilo. Então, como eu disse, é um projeto positivo para nós, no Executivo, aqui para o Legislativo e para a cidade de Palhoça. Fiquei muito feliz de ver que foi aprovado. Mais um detalhe a respeito das emendas impositivas é que metade do valor de cada emenda será destinado para a saúde, não é, Pepe? Saúde, isso mesmo. Tem que ser destinado à saúde. E agora, como a gente tem a discussão de um hospital em Palhoça, Isso. eu acho que isso vem a calhar num momento muito oportuno, né, de discussão de onde será implantado o hospital, a discussão do projeto. As autoridades aqui do município estão em conversas constantes com o pessoal do Estado, que a gente sabe que para montar um hospital aqui tem que ter o apoio do Estado, a gente não consegue montar sozinho. E por isso que veio num momento muito oportuno. E tenho certeza que isso vai ajudar bastante na concretização da questão do hospital. E os vereadores, por unanimidade, inclusive, já disseram que a destinação dessas emendas impositivas, dessa fração de 50%, essa metade da emenda, vai para o hospital no primeiro momento. No primeiro momento. Ou para o projeto, enfim, para algo relacionado à construção do hospital em Palhoça, o que é muito, muito importante. Pepe, qual é o orçamento para 2022 do município de Palhoça? Nós estamos agora começando a trabalhar na lei orçamentária do ano que vem. É um trabalho que está no início ainda, mas a informação que eu posso te dar agora de primeira mão é que nós temos tudo para até o final do ano, no fechamento das contas, atingimos a marca de 1 bilhão de arrecadação global. Isso é uma arrecadação de capital, é uma arrecadação que nunca foi alcançada na história, fruto de um trabalho de gestão mesmo que está sendo feito nos últimos anos, com equipes técnicas que realmente sabem o que estão fazendo. Então isso dá uma certa tranquilidade, mas ao mesmo tempo, se a gente vai arrecadar 1 bilhão, a gente já pensa em trabalhar para arrecadar muito mais no ano que vem. Isso dá um orgulho para a gente, mas dá ao mesmo tempo mais vontade de trabalhar, sabe? Pepe, sucesso lá na Secretaria da Fazenda do município de Palhoça e parabéns pela sua passagem aqui pela Câmara. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Hoje conversamos com o Pedro Paulo de Freitas, o PP do PSC. Ele ficou por pouco mais de 20 dias como vereador no município de Palhoça. Ele é o primeiro suplente do PSC. Ele conquistou 920 votos na última eleição municipal. TV Câmara de Palhoça. Fala, vereador.